Irmãos, a nossa leitura então, ela será do versículo 1, capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 14. Vamos à leitura do texto para nós então nos debruçarmos sobre versículo após versículo. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês os conhecem e têm o visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, isso eu o farei. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura, irmãos. Preste bem atenção. Aqui Jesus estava diante de um momento íntimo agora com seus discípulos. No último domingo nós falamos de grande multidão que seguia Jesus. E eram muitos os discípulos que Jesus tinha. E aí nós vimos que depois que Jesus falou o que realmente estava no coração deles, eles foram se afastando e abandonaram Jesus. E aí Jesus falou assim: vocês não querem ir junto? Vão junto também. E aí Pedro responde: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Mas agora, aqui, Jesus começa a se revelar mais ainda para os seus discípulos. E Jesus, ele fala da humildade que precisamos ter no reino de Deus. Ele lava os pés dos discípulos. Jesus, aqui ele fala que será traído, e fala que o traidor dele está no meio deles. Mas agora é importante nós sabermos que toda essa conversa de Jesus, irmãos, só está ali com eles, os discípulos. Não tem mais outra pessoa mais ali. É só Jesus e quem, irmãos? Os discípulos. E esta cena, este cenário é no dia da Páscoa. A última ceia de Jesus com os seus discípulos antes de sua morte, morte de cruz e antes de sua ressurreição. Então Jesus começa a falar para eles que iria morrer, que precisava passar por isso, que por algum tempo eles não o veriam mais, que por algum tempo ele não estaria mais com eles ali. E Jesus começa a falar e isso começa a preocupar os discípulos. E os discípulos falam: mas como o Senhor não estará conosco? Para onde o Senhor vai? E aí Jesus começa a dizer: não fique preocupado, não se turbe o seu coração, creia em Deus e creia em mim. Na casa de meu pai, ele diz no versículo 1 aí, do capítulo 14, no versículo 1, vamos ler novamente. Ele diz, capítulo 14, agora no versículo 1, no primeiro versículo da nossa leitura. Vamos voltar lá e vamos ler. Não se turbe o coração, ou não se perturbe, ou não fique preocupados o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também o quê?
em mim. Veja que Jesus aqui no primeiro momento ele fala, olha, assim como você acredita em Deus a quem você não vê, agora creia em mim, eu estou aqui, eu sou o próprio Deus e estou diante de vocês, creiam no que eu estou dizendo. É importante, irmãos, que Jesus estava ali trazendo para os discípulos esperança. Jesus estava trazendo aquilo que os discípulos não imaginavam que poderiam ter depois da morte de Jesus, porque até então parece que eles não estavam entendendo. E assim nos dias de hoje são muitas as pessoas, parece que não entendem. Entra ano após ano, estão na igreja há uns anos, estão dizendo que buscam a Deus, estão dizendo que creem em Deus, mas realmente não sabem quem Jesus Cristo é. Muitas são as pessoas, irmãos, que há vários anos, vários meses, dizem que creem em Deus, mas não sabem quem Ele é. Nós vimos aqui Tomé e vimos aqui Felipe, os dois duvidando de quem era Jesus, os dois querendo saber mais, os dois não entendendo nada. Jesus falando e os dois parecia que estavam em outro mundo. Assim, muitos de nós, às vezes, quando estamos no culto, parece que a palavra não entra na nossa cabeça, parece que a gente não entende, porque a gente fica insistindo em dizer que o culto tem que ser para nós. A gente insiste em dizer que a gente tem que ouvir algo para nos agradar. A gente insiste em pensar que a igreja é uma igreja gourmet, que tem que servir o que você quer, que tem que ouvir, eu tenho que vir, tem que ouvir o que me agrada. Desde que seja o verdadeiro evangelho, teremos que ouvir, irmãos. Você não veio aqui ouvir para eu falar da minha vida. Você não veio aqui para ouvir falar se o meu dedo mindinho está doendo. Você não veio aqui para mim ouvir eu contar a historinha da carochinha. Não. Você veio aqui para ouvir o evangelho. Então abra o coração e o evangelho, Deus, Jesus Cristo entrará em você. E eu quero te dizer, o meu Natal e o seu Natal só tem significado quando a gente entende que Jesus, ele não nasceu. Jesus, ele veio ao mundo. Deus, ele se encarnou, irmãos. O Natal para nós não é o menino Jesus que veio ao mundo. O Natal para nós é o Deus vivo que se encarnou, se fez carne, habitou entre nós. E o verbo, João diz, e o verbo se fez carne. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio. E no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Tim Keller, no seu livro, ele diz assim: o Natal não é apenas sobre um nascimento, mas essencialmente sobre uma vinda. Se referir o Natal como a vinda do Senhor à terra, ajuda a compreensão de que Ele é Deus, sempre existiu. E veio ao mundo como homem, com um propósito de salvar. Então, o Natal, ele não é Natal para que a gente fale Feliz Natal, Feliz Natal. Ele é muito mais. O Natal anuncia que existe um Salvador. O Natal anuncia que existe luz brilhando nas trevas. O Natal anuncia para mim e para você que existe salvação. O Natal anuncia para mim e para você que o próprio Deus desceu para habitar entre nós. E ele se revela dizendo assim: olha, eu vou ter que morrer. Mas como o Senhor vai morrer, Jesus? Como pode o Senhor vai nos deixar, o Senhor vai morrer? Mas Jesus explicando a eles que não era para eles se preocupar com essa morte, porque essa morte seria necessário. Irmãos, até quando a gente vai lutar para entender que Jesus Cristo morreu por causa dos meus pecados? Ele não morreu para você, para mim, para nós termos dozinha dele. Por isso que não é bom você gostar de imagens e colocar um Jesus lá todo ensanguentadinho, para você ter dó dele. Não, irmãos. Por isso que a cruz está vazia, irmãos. Porque a imagem do meu Cristo, do seu Cristo, é o vitorioso. É o Jesus ressurreto. É aquele que vitorioso é. Que na tempestade ele andou. É ele, é esse Jesus. É esse Jesus.
Como no último domingo nós falamos, Jesus não é a ponte para que eu e você consiga as coisas. Jesus não é a ponte para que você diga assim, eu vou passar por aqui porque é o carro zero. Eu vou passar por aqui porque é a casa nova. Eu vou passar por essa ponte que é Jesus e só Ele tem a cura para me dar. Jesus não é isso. Irmãos, eu vou te contar uma história de alguém que morreu sem ser curado, que morreu na miséria, e sem ser curado, que morreu aonde? E desprezado pelos outros. Jesus conta a história de um homem chamado Lázaro. E esse homem andava pelas ruas comendo comida do lixo. E ele comia as migalhas e o lixo que saía da casa do rico. Esse homem tinha um cachorro para lamber as suas úlceras. Esse homem morre. O rico, que jogava as migalhas, o lixo para Lázaro comer, também morre. A história, Jesus conta que o rico está lá no inferno. E Jesus conta que Lázaro, o mendigo, está sendo consolado na glória. E o rico clama falando, fala para Lázaro molhar pelo menos o dedinho dele. Aqui, pingar água aqui, porque eu estou em muito tormento. E aí, Jesus fala que a voz que se conduz ao rico é, aonde Lázaro está, ele não tem acesso a você. Lázaro está sendo consolado. Então estou te contando a história de um homem que morreu sem ser curado. Eu estou te contando uma história de um homem que não foi cabeça, que foi cauda. Eu estou te contando a história de um homem que não teve ninguém para botar a mão na cabeça dele. Que um homem que ninguém abria as portas para ele entrar na igreja. De um homem que não sentava na primeira cadeira. De um homem que talvez podia até estar fedendo. Mas esse homem foi para a glória. Irmãos, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Deus, Ele quer que você tenha do bom e do melhor, coma do bom e do melhor. Mas Deus não quer que isso seja o seu Deus. Deus quer que quem seja o seu Deus seja Jesus. O Cristo, o Deus vivo seja o seu Deus. Então, não é o Jesus que me dá as coisas. É o Jesus, o único Salvador. Então ele fala, versículo 1, aí ele diz, não se turbe o coração de vocês, creio em Deus e creio em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não lhe teria dito, vou preparar lugar. Versículo 3, vamos ler, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus fala, para onde eu vou, vocês sabem. Eu não estou escondendo de vocês, eu não estou fazendo brincadeirinha, não. Eu estou fazendo e falando que é necessário que tudo isso aconteça. Então Jesus Cristo morreu por causa do meu e do seu pecado. Ele morreu para que eu e você no grande dia recebamos o galardão e não a condenação. Ele fez tudo isso para chegar no grande dia, Satanás não apontar a mão para você, não apontar a mão para mim e dizer, olha, ele é meu. Não, Jesus vai dizer, eu paguei a dívida dele, eu paguei a dívida dela, eu morri por ele, eu morri por ela. Esse é Jesus. Ele não pode ser o menininho da manjedoura. Ele só pode ser o próprio Deus. Irmãos, e aqui nós vemos que até na morte de Jesus houve um propósito. De ir para preparar um lugar para nós. De entender você que nós não precisamos ter medo da morte. Mas a gente tem medo da morte. Esses dias conversava com uma pessoa que me dizia, pastor, meu medo é morrer dormindo. Mas eu digo para você, irmãos, em nome de Jesus, o crente cristão, ele não morre. Ele volta para casa. O crente, o cristão, ele fecha os olhos aqui e abre diante do Salvador. Eu quero te dizer que se você não vir Jesus vindo entre as nuvens, se você não ouvir o toque da trombeta, se você não ouvir Ele chamar o seu nome, eu quero te dizer, você pode fechar os olhos aqui, mas enquanto colocam você no caixão ou te preparam no necrotério, você já vai estar diante dEle. É diante dEle que você vai estar. E meu corpo, pastor, e meus ossos, e minha roupa, receberemos um corpo glorificado.
Pastor, mas quanto tempo isso vai demorar? Irmãos, entenda, diante de Deus e da onde Deus vê toda a nossa vida, não existe calendário, não existe relógio. Deus, Ele é atemporal. Ele está na linha de ver o presente, passado, Ele está nessa linha. Este é Deus. Este é quem? É Deus. Mas, versículo 5, vamos continuar. Versículo 5, ele diz, Tomé, aí vem o Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Tomé era aquele homem, ou era aquela mãe, ou era aquele pai, que o filho sumiu e não sabe a direção aonde o filho está. E aí fica aquela agonia no coração, porque o filho, a filha não liga, então o pai e a mãe ficam aflitos. Mas aí Jesus fala tudo de novo para Tomé. Jesus fala para Tomé, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, irmãos, aqui eu quero te dizer uma coisa. Nós temos muitos Tomés. Nós temos muitos Tomés que ainda insiste, entra culto, entra ano e sai ano e fica. Se eu morrer, será que eu vou para o inferno? Se eu morrer, será que eu sou salvo? Ai, se eu morrer, será que Jesus salva eu? Ai, será que isso, será? Entra ano e sai ano. Nós temos pessoas com crise escatológica. O que é escatologia, pastor? É o estudo dos últimos tempos. Aí a pessoa corre para YouTube, e fica lá no YouTube, o que vai acontecer? Quem é o anticristo? É o Lula? É o Bolsonaro? É o Papa? É o fulano de tal? E o anticristo, a pessoa fica preocupada com um monte de coisa, e Jesus está aqui, ó. Jesus está falando, Tomé, você está perguntando quem eu sou? Eu sou o caminho. Você quer ir para o céu? É o caminho, sou eu. Tomé, você quer saber de estar vivo, vida eterna? Eu sou a vida. Aí Jesus diz também, eu sou, você quer saber a verdade? Você não quer ficar no YouTube olhando as conspirações, os conspiradores do YouTube, né? Cada hora é uma coisa, atenção, alerta, descobrimos o anticristo, e bababá. E aí você compartilha isso e você fica, olha fulano, o anticristo, estou com medo. Será que Jesus vai voltar? Aí parece que você não vem na igreja. Parece que você não tem Bíblia em casa. Parece que você não ouve o evangelho. Parece que você não... Que cristão é esse? Que cristão a gente é, irmãos? Está aqui, está claro. Eu vou ler de novo. Por favor, por gentileza, Renan, põe a pergunta de Tomé. Volta um versículo antes, por gentileza. Volta no versículo 5, por gentileza. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? De novo. E os discípulos já estavam há muito tempo com quem? Porque se não fosse isso, Jesus disse assim, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, entenda, ó. Buda, antes de morrer, não disse isso. Maomé, antes de morrer, não disse isso. Ninguém disse isso. Eu vou te dizer uma coisa, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, nem o anticristo vai poder dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O anticristo não vai poder dizer. Você pode procurar, pega a sua Bíblia e procura, leia. Você pode pegar a Torá, a Bíblia dos judeus, você pode ler e você não vai ver nas profecias de Daniel que o anticristo será capaz de dizer, eu sou o caminho da verdade e da vida. Só Jesus foi capaz de dizer. O próprio Deus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Por que a nossa dúvida, irmãos? Por que a nossa dúvida? Porque a gente vai ficar falando, Jesus, se eu morrer, eu vou para o inferno, se eu morrer. Se você não ficar no caminho dele, se você não creia na justiça de Deus, irmãos. Creia na justiça de quem? Irmãos, nós estamos chegando ao ponto de crentes estarem tomando banho de roupa, porque pensam que tomar banho nu é pecado. Nós estamos vivendo nesse tempo. Para que a Bíblia, irmãos? Para que o Evangelho?
Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade, o quê, irmãos? O caminho por quê? Entenda, Jesus é o caminho. Escute aqui, por favor. Quem rejeita Jesus está rejeitando o próprio Deus. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, eu creio em Deus, Deus é poderoso. Agora, esse Jesus aí, sei lá, Jesus meio doido, bateu em todo mundo lá no templo, lá chegou chicoteando, eles falavam umas coisas meia doidas. Não, eu acredito em Deus. Essa pessoa está rejeitando a salvação, o Salvador. Porque Jesus é o caminho para a minha e para a sua salvação. Se você não crer nele, se eu não crer nele, se nós não crermos nele, nós não somos salvos. Não é pelo que você faz que você é salvo, irmãos. Você já faz porque você é salvo. O salvo não está nem aí. Irmão, desculpa, quem não é salvo não está nem aí para estar congregando, por exemplo. Quem não é salvo não está nem aí com as coisas de Deus, irmãos. Quem não é salvo, quando peca, não está nem aí, irmãos. Quem não é salvo quando peca, parece que está comendo picanha, parece que está comendo pudim, não está nem a. Agora o salvo pesa aqui, ó. Parece que vem como um punhal. Então, quer saber se você é salvo? É assim. Quer saber se você é salvo? Se você se preocupa, se você se cobra para orar, isso é o salvo. Você não fica assim, eu preciso ir para a igreja, senão eu não vou ser salvo. Eu preciso orar, porque senão eu não vou ser salvo. Eu preciso dar o dízimo, porque senão eu não vou ser salvo. O salvo não fica assim. O salvo ele faz porque ele já é, porque o mérito não é seu, o mérito é de Cristo. O mérito é de quem, irmãos? Porque foi ele que fez. Ah, pastor, isso não entra na minha cabeça. Desculpa, mas é o evangelho, não é meu mérito. Porque ele falou que se for desse jeito, a gente vai chegar no céu se gabando. Tá vendo, Senhor? Era o primeiro a chegar na igreja, por isso que eu estou aqui. Limpava o banheiro, era dizimista, cantava no coral. Ô, Senhor, era o membro mais próspero da igreja, por isso que eu estou aqui. Não. Porque, irmãos, nós, como nós somos, se der um tijolo para mim, para você, a gente já quer subir e dar discurso. A gente é assim, a gente é orgulhoso. Se não for a graça e a misericórdia de Deus para nos quebrar na emenda, assim, ó, a gente anda de crista levantada. A gente quer ser melhor que os outros. Dá um tijolinho, a gente já quer subir e falar, atenção, todo mundo olha para mim. Atenção para mim, atenção para mim. É só dar um tijolinho para nós que a gente faz isso. Então imagina a gente chegar no céu por causa dos nossos méritos. Não saía do monte, Senhor, fazia vigília, via até fogo no monte, via os negócios lá, por isso que eu estou aqui, Senhor. Não, irmãos, quando a gente olhar para as mãos dele, a Bíblia diz que a gente vai ver os cravos, a marca dos cravos nas mãos dele, para a gente entender que a gente foi salvo pelo que ele fez, para a gente olhar e falar assim, eu só estou aqui por causa do Senhor, eu só estou aqui porque o Senhor pagou o preço, por isso que ele é o caminho, irmãos, por isso que ele é o quê? E a verdade, por que Jesus, então, ele é a verdade? Porque, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Em pleno século 21, ainda existem pessoas morrendo por causa desse Jesus. Ainda existem pessoas, escuta aqui, ainda existem pessoas que estão ouvindo assim, nega esse Jesus, senão você vai morrer. As pessoas estão dizendo, eu nego. E aí não morre. Mas outras pessoas estão dizendo, eu não nego. Pode me matar, eu não nego ele. Por isso que ele é a verdade. Porque ninguém morre, irmãos, por alguém. As pessoas não querem morrer, não. Quer morrer? Quer nada, meu cara. Se você soubesse que a sua morte é hoje, você ia falar o quê? Hoje não, Senhor. Ou se você soubesse que a sua senha era hoje, você vai hoje. Até a carne tremeu agora, né? Irmãos, Jesus, ele é a única verdade. Ninguém morreria por isso. Se Jesus não fosse a verdade, isso já tinha acabado, irmãos. No livro de André Hayek, Os Outros da Bíblia, diz que no período de Jesus e depois dele existiu 3 Cristos, 3 pessoas que se diziam ser o Cristo. Entenda, e essas 3 pessoas que se diziam ser o Cristo não prevaleceram. Morreram e não ressuscitaram. Jesus morreu e ressuscitou, e mais de 500 pessoas viram Jesus a olho nu. E aí Jesus disse para essas pessoas, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Por isso que você está aqui, criatura.
Olha para a pessoa do seu lado e fala, criatura, por isso você está aqui. Porque Jesus mandou pregar para toda criatura. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, é verdade o Evangelho. Porque, ó, Pedro, os teólogos contam que Pedro não aceitou morrer como Jesus. Ele falou, me enterra de cabeça para baixo. Coloca a cruz de cabeça para baixo, porque não quero morrer como meu Salvador. João foi torturado, foi preso, foi exilado numa ilha, foi judiado. João Batista teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja, mas eles não negaram Jesus. Ei, nós temos adolescentes aqui na igreja que sofrem na escola, bullying por causa de Jesus, riem da cara deles por causa de Jesus. Eles vêm conversar comigo e falar, pastor, na escola é assim, pastor, na escola riem de mim por causa de Jesus. Quando eu falei para esses adolescentes que vieram me procurar, olha, Jesus disse para nós ficarmos felizes quando sofrermos alguma injúria por causa do nome dele. Sabe como é que eles saíram do escritório? Eles não saíram chorando, eles saíram rindo. Eles saíram felizes porque estavam sofrendo na escola algum tipo de ataque, algum tipo de picuinha por causa de Jesus. Eles ficaram felizes. Eles ficaram felizes. Então, irmãos, é só Jesus que é a verdade mesmo. Ele é a verdade. E Jesus é a vida. Ele é o que, irmãos? Jesus, ele fala que, por que ele é a vida? Porque só Jesus venceu a morte, irmãos. Todos os que morreram, mas Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois da morte de Jesus, todos que morreram e ressuscitaram, morreram de novo. Só Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E está na glória para dizer, benditos do meu Senhor, entrai para o gozo do meu Pai. Esse é Jesus. Continuamos, irmãos. Aí diz, versículo 8, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Existem muitos Felipes que querem ver para o quê? Quer ver Jesus. Tem pessoas, irmãos, entenda uma coisa, e aqui nós vamos partindo para o encerramento. Muitas situações na minha vida e na sua que você vai querer uma prova de Deus e Ele vai te dar silêncio. Muitas coisas você vai querer que Deus prove você. Se o Senhor é comigo, faz isso. Se o Senhor é comigo, faz eu sentir aquilo. Se o Senhor é comigo, faz eu ter isso. E Ele vai dizer para você, versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante alguns dias? Durante o quê? Tanto tempo! Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem de igreja? Não responde para mim não, responde para você. Quanto tempo você tem de igreja? Você quer ver mais o que de Jesus? Você quer ver fogo descer do céu? Você quer sentir mais o quê? Porque, irmãos, é pela fé, é por crer. Crer. Ele já está com você. Respira aí, ó. Ó Jesus aí. Ele está aí. Ele está presente em nosso meio. Ele está falando, há tanto tempo eu estou com você. E talvez porque você ficou doente, você acha que eu não estou com você. Ele está dizendo, há tanto tempo eu estou com você. E porque alguma coisa deu errado no seu mês ou na sua semana, você já está arrancando os cabelos. Você está dizendo, ó como é que vai ser meu Natal. Ó como é que vai ser meu ano novo. Não viajo, não vou fazer isso. Ai, vai ser o Natal mais desgostoso da minha vida. Ai, vai ser o ano novo pior que eu estou passando. E a vida para você não importa, né? Está andando, está respirando, está de pé junto aí agora, não importa para você. Há quanto tempo Ele está com você? Há quanto tempo Ele está com você? Ele enxugou suas lágrimas quando não tinha ninguém para olhar para você. Ele te ajudou, te estendeu a mão quando pessoas viraram as costas para você. Ele te deu condições de você chegar onde você não imaginava chegar. Esse é Jesus, irmãos, que há tanto tempo está com você. Que há tanto tempo está com você. Mostra-nos o Pai. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está o quê? Em mim. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
Crê em mim quando eu te digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus está dizendo que Ele é o próprio quê, irmãos? Por isso que eu amo vocês. Vocês entenderam, já pegaram o próprio Deus. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí eu digo, versículo 12, vamos ler e aqui nós vamos encerrar. Versículo 12 ao 14. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja o quê? Glorificado. Então tudo que eu peço no nome de Jesus é para a glória de quem? No último domingo nós falamos sobre o crente Kiko, que quer ter as coisas para dizer que tem e o outro não, tem. Então tudo que Deus te der é para a glória ser de quem? De Deus. Continuamos, versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que Jesus está dizendo, pastor, com que nós podemos realizar coisas maiores que Jesus realizou? Que coisa é essa? Irmãos, Jesus ficou entre nós durante 33 anos. Durante quantos anos? 33. Jesus ficou entre nós durante 33 anos. Nós aqui estamos, e muitos aqui já estão, há 60, há 50, há 20, há 30, há 15, não sei quantos anos nós aqui estamos vivos. Todo mundo tem uma idade aqui. Jesus está dizendo que através do nome dEle, da presença dEle em mim e em você, a gente pode ir muito longe, através do nome dEle. A gente pode levar o evangelho para mais pessoas. Isso que você está ouvindo hoje aqui, você pode compartilhar com mais pessoas, porque essa mensagem de Cristo, ela pode alcançar mais pessoas. Então, Jesus pregou em toda a Judéia, em toda a Galiléia, em toda a Samaria. Você pode pregar em toda Parelheiros, você pode pregar em toda São Paulo, você pode pregar em todo o estado, você pode pregar em toda a cidade, você pode pregar em todo o país, você pode levar o reino de Deus aonde você for. Não há limitações para nós. E aqui eu concluo, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o único. Jesus Cristo, Ele é? Quem compreendeu em nome de Jesus? Curve sua cabeça. Eu quero orar junto com você.